por Deus. Então, judeus e gentios sendo restaurados. Então, esses 2 pães ali de Pentecostes são judeus e gentios recebendo o derramamento do Espírito Santo. E olha que interessante, como bate perfeitamente. Jesus, ele morre na Páscoa, ele tira o pecado nos pães asmos e ele ressuscita nas primícias. Ele sendo as primícias de Deus, aí ele é moído e daí forma a igreja após a sua ressurreição. Após a sua ressurreição, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele ficou 40 dias na terra, pregando o evangelho, anunciando as coisas do reino. Após isso, 40 dias, o que acontece? Ele fala com seus discípulos, ele diz, permaneça em Jerusalém até que do alto receba poder, ali no livro de Atos, capítulo 1:16, se eu não estou enganado. Permaneça em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Samaria quanto em Jerusalém, até os confins da terra. Lembra? Sereis minhas testemunhas. E aí daí Jesus ascende aos céus, daí 10 dias, o que acontece? Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. E aí houve o derramamento de poder ali, nas 2 casas de Israel. As primeiras chuvas foram derramadas ali sobre judeus e gentios. Entende? Então cumpriu-se perfeitamente, irmãos, essa festa das primícias junto com o Pentecoste. Só que Pentecoste cumpriu metade, porque para o fim existe o derramamento das últimas chuvas. A Bíblia fala de chuva temporã e a serôdia. A temporã caiu em Pentecoste, onde a chuva teria que cair, falando de plantação agora, a chuva temporã caía para que a plantação nascesse, estourasse. Foi o que aconteceu com a igreja. E as últimas chuvas, que é a serôdia, ela é derramada para que frutifique e fique pronto para a colheita. E as últimas chuvas, o derramamento de Pentecostes, as últimas chuvas, vai ser para isso, para que inicie tocando trombetas, para que se inicie as trombetas, para que manifeste as 2 testemunhas, que são judeus e gentios, a igreja do Senhor, que no fim vai tocar trombeta. Isso nós vamos entender na festa das trombetas. Amém? E aqui eu quero ler com vocês aqui, mais um pouco para frente, para completar essa parte de Pentecoste, porque nós vimos que Cristo é as primícias. Cristo é as primícias que foi moída para a formação da igreja, né? Então, como eu disse num vídeo, nós somos aqueles grãozinhos de trigo, sabe? Aqueles grãozinhos de farinha de trigo que se espalha fácil. Mas após Cristo ser moído, formou aquele tanto de grãos. E em Pentecoste, o Espírito Santo derramado como óleo sobre aqueles grãos, formou-se uma massa, que é o corpo de Cristo. Continuando lendo aqui. Levíticos 23:15. Depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao sábado. Contareis 50 dias. Contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão levedados, se cozirão, são primícias para o Senhor. Então você vê que aqueles molhos de trigo que eram levados eram as primícias para Deus. Só que os pães também são primícias para Deus. Também são primícias. Agora como, irmão? É só nós olharmos. Cristo, ele é as primícias. Então ele era aquelas primícias lá. Então dele moído formou-se os 2 pães, que é a igreja. Por que com fermento ainda? Porque apesar de Cristo ter morrido pelos nossos pecados, somos pecadores ainda. Não chegou o dia da expiação para que o pecado seja extirpado do nosso meio. Nós pecamos ainda. Entende? Então o que acontece? Esses pães ungidos fala da igreja. E Cristo, ele sendo as primícias, também
a massa que se formou através dele são primícias. Lembra dessa frase, são primícias para Deus. Isso vai mostrar lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, no verso 4, falando dos 144 mil. Para muitos aí que falam que aqueles 144 mil são judeus, não são judeus. Porque lá, para isso nós precisamos entender o ministério das festas, que é o que nós estamos estudando, e as duas casas de Israel. Que as duas casas de Israel é a restauração das 12 tribos, só que espiritual. E antes lá desses 144 mil selados, fala que eles são selados 12 mil de cada tribo. Só que não tem possibilidade de ser judeu, porque judeu são do reino de Judá, que são das tribos de Benjamim e de Judá. As outras 10 tribos foram dispersas, só que elas estão sendo restauradas espiritualmente por gentios. Amém? Então vamos ler lá em Apocalipse, para vocês entenderem quem são essas, o porquê que eu falo que ali é também a igreja, é a formação do reino de Deus. Apocalipse capítulo 14. Irmãos, esse vídeo eu vou dividir em duas partes, porque ele vai ficar grande, né? Capítulo 14, no verso 4. Lembra que nós acabamos de ler? Que os pães também são primícias para Deus? 14:4 diz assim: estes são os que não estão contaminados com mulheres. Isso tem revelação também. Não se contaminaram não quer dizer que eles não casaram ou não se deram em casamento, mas sim tiveram as suas vestiduras lavadas e se tornaram virgens. O apóstolo Paulo, ele diz: tenho zelo para com vós, para que possais apresentá-los ao Senhor como virgem imaculada. Ou seja, após sermos lavados com o sangue de Cristo, nos tornamos espiritualmente virgens, esposa virgem para o Cordeiro. Porque são virgens, não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. E estes são que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Viu? A mesma coisa, a mesma expressão que aparece lá dos 2 pães, que são primícias para Deus, juntamente com as primícias dos molhos que foram moídos, também aqueles pães são, e esses 144 mil aponta para a igreja, que é a plenitude da igreja. É um número simbólico, falando das 12 tribos. Amém? Aqui, para ficar bem claro, essa divisão das primícias e dos pães, que são também primícias, nós vamos entender aqui no livro de Romanos, capítulo 11, 16. Romanos 11, 16. Diz assim, acompanhe comigo. Olha claramente a divisão aí, mas mostrando que é um só. E se as primícias são santas, também a massa o é. Por quê? As primícias, a massa foi feita das primícias, e nós somos essa massa. O apóstolo Paulo, ele diz que apesar de sermos muitos, somos uma só massa formada pelo corpo de Cristo. Entende? Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Cristo foi moído para a formação da igreja, que somos nós. Então Cristo é as primícias, só que nós também somos primícias de Cristo para Deus. Entende? E olha Cristo cumprindo certinho, irmãos. Cristo cumprindo certinho a festa das primícias e de Pentecostes. Primícias, falando da ressurreição de Cristo. Todas as vezes que você vê na Bíblia, Cristo morreu, Páscoa, retirou os nossos pecados, pães asmos, e ressuscitou dentre os mortos, primícias. Nós somos aceitos pelas primícias, não foi? Pela ressurreição de Cristo. Então, somos revestidos de poder, Pentecoste.
Só que Pentecoste, irmãos, cumpriu metade, porque Pentecoste fala de primeiras chuvas e de últimas chuvas, que vai ser derramado no final da última semana de Daniel, onde o povo vai receber poder para poder profetizar contra o império da besta. Então, mas isso aí já é outro assunto para outro vídeo. Mas eu quero que vocês entendam isso, irmãos. Cristo cumpriu e as outras festas agora vai surpreender, porque sou eu e você. Cristo cumpriu as festas nele, literal. E ele iniciou o dia da expiação, porque eu quero dar uma palhinha aqui só para vocês entenderem. O dia da expiação era o dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para poder fazer expiação pelo pecado do povo, enquanto o povo ficava em volta da tenda, esperando ele sair com o pecado do povo perdoado, para assim conduzir o povo para a festa dos tabernáculos. E o escritor de Hebreus, ele vai dizer que Cristo, ele entrou num tabernáculo, no Santo dos Santos, não feito por mãos de homens, e intercede por nós. Ou seja, como o sacerdote fazia direto sacrifício pelo pecado do povo, Cristo, ele ainda faz, ele intercede ao Pai por nós. Todas as vezes que nós pecamos e nos arrependemos, Cristo, ele faz, ele intercede diante do Pai por nós, como se estivesse fazendo o sacrifício lá. Entende? Então ele cumpriu, ele está trabalhando há 2000 anos na festa da expiação. E o dia que ele sai do Santo dos Santos para vir buscar a igreja para levar para a festa dos tabernáculos, que é a celebração do milênio, o governo do milênio de Cristo. Mas isso aí já é outro assunto. Então nós vemos aí perfeitamente a festa da Páscoa sendo cumprida por Deus e juntamente com a festa de Pentecostes. Amém, irmãos? Então isso nos mostra grandes coisas. Amém? E aí eu quero terminar esse vídeo aqui. Eu espero que vocês assistam, que vocês meditem, que vocês comentem também aí. Comentem, me ajuda muito se vocês comentarem, dar dicas, lançar versículos aí. Amém? Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, deixe seu dislike também se você não gostou. Envie esse vídeo para um maior número de pessoas poderem assistir e compartilhe nas suas redes sociais. Deus abençoe a vocês, que Cristo abençoe vocês tremendamente, em nome de Jesus. Até a próxima.